As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos. Acelerando com você. Clínica Santa Ana. Especializada em cuidar de você. Satex Têxtil. Distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. A partir de agora, vamos atualizar você sobre os fatos, os bastidores, a repercussão, tudo que aconteceu nas últimas 24 horas, com muito foco no poder e na política. Hoje é sexta-feira e nós vamos voltar então com o quadro Fogo Cruzado, o quadro que nós tínhamos todos os finais de semana, sempre na sexta. Tínhamos a participação de 3 vereadores aqui, os vereadores Carlinhos da Coab, Jéssica Cavalcante e Capilé, mas em respeito às regras eleitorais e, claro, obedecendo pelo fato deles serão candidatos a vereador na eleição que está por vir, precisou, dentro desse prazo, não participarem mais dos programas de rádio como comentaristas. Então, tiveram que se desincompatibilizar. Com a mudança de regra, nós voltamos agora com o quadro com novos participantes que já estão aqui conosco nos estúdios. Daqui a pouquinho eu vou chamar um a um e vamos fazer um resumo dos assuntos da semana para que a gente traga a discussão com pontos de vista diferentes. Essa foi uma exigência do Dimas Dantas. Ele disse que só participava se fosse com pontos de vista diferentes para não ficar todo mundo concordando com todo mundo. Foi ou não foi? Foi, né? Ele disse isso. Então daqui a pouquinho a gente tem a participação dos 3, nesse programa. Antes de iniciar o quadro, de trazer essa discussão para o estúdio, eu vou trazer informações direto de Toritama. Eu estou com o nosso correspondente, nosso companheiro Evandro Lins. Evandro, muito boa noite. Que repercussão foi essa, Evandro? Houve uma operação da Polícia Civil desencadeada na região metropolitana, já é uma segunda fase, relacionada a um prefeito da região metropolitana. Mas aí houve uma operação em Toritama, que não tinha nada a ver com a prefeitura, só que gerou-se aí muito buchicho nos grupos de WhatsApp e o governo teve que ir cortar as chamas, não é isso? Boa noite, Evandro. Boa noite para você, Ney. Boa noite para os amigos que estão acompanhando nesse momento o programa Independente desta sexta-feira. Verdade, Ney. Foi uma informação distorcida, que foi compartilhada nas redes sociais a respeito dessa situação que envolvia supostamente a Prefeitura Municipal de Toritama dentro desse contexto dessa operação, dessa segunda fase da Operação Locatório, que na primeira fase dessa operação, Ney, vale destacar que o prefeito lá da cidade de Paulista, ele foi afastado do mandato. E na manhã de hoje, a operação foi deflagrada em várias cidades, não só aqui em Toritama, mas na cidade de Sairé, também aqui no Agreste, Surubim, na região metropolitana, em Paulista e também em Olinda. E aí, durante essa operação, os policiais civis estiveram aqui na cidade de Toritama por volta das 6h30 da manhã, e aí a gente já começou a receber muita informação, muito material com relação a essa operação, e eu liguei logo cedo para o delegado titular aqui da cidade de Toritama, o doutor Emar Coutinho. Perguntei para ele se ele tinha informações sobre a operação, o que ele já podia passar para a imprensa com relação à operação, e ele me disse o seguinte: Evandro, a operação está acontecendo, mas em sua totalidade ela é coordenada e ela é deflagrada pelos policiais da DRACO, e nós não temos nenhum tipo de envolvimento, ou seja, os agentes da Polícia de Toritama não tiveram nenhum envolvimento com a operação. Mas naquele momento ele já me dizia o seguinte: ele disse, olha, a informação que eu tenho, apesar de não participar da operação, a gente foi avisado, mas nossa equipe não vai atuar, É tudo com os agentes da Polícia Civil da DRACO que vieram de Recife.
mas a informação que eu tenho é que eles estão em busca de prender e apreender materiais de uma pessoa aqui, residente em Toritama, que teria uma ligação muito próxima com o prefeito de Paulista e que essa pessoa, inclusive, teria imóveis locados à Prefeitura Municipal de Paulista. E por isso que a operação teve essa fase aqui. No entanto, apesar dessas informações, e aí a gente transmitiu isso no rádio também e em outros canais, mesmo assim algumas pessoas pegaram uma informação que ainda não se sabe de onde surgiu, ainda não se tem certeza de qual pessoa teria pegado essa informação, teria escrito, né, esse texto e colocado nos grupos de WhatsApp. Em seguida, algumas pessoas começaram a comentar e gravar áudios de que a ação seria dentro da Prefeitura Municipal de Toritama. Inclusive foi citado nomes de várias pessoas aqui, de agentes públicos, de empresários, né, do próprio prefeito Edilson, inclusive do seu irmão, do síndico do Parque das Feiras, Camilo Brito. Muita gente foi citada, né, nesses áudios e nessas informações que circularam nas redes sociais. Eu conversei com todos que foram citados, inclusive, todos eles me passaram que foram pegos de surpresa com essa notícia, porque não tinha nenhum envolvimento, ninguém foi abordado, ninguém foi indagado. A operação, de fato, não teve nenhuma fase dessa operação, nenhuma dessas investigações seria contra nenhuma dessas pessoas que foram citadas e que tiveram os nomes divulgados e compartilhados nas redes sociais aqui na cidade de Toritama. No final da tarde, a Prefeitura divulgou uma nota oficial, né, publicou aí nas redes sociais uma nota oficial, mas a informação ela repercutiu demais, a notícia se multiplicou e viralizou muito rápido aqui na cidade, até que a gente tomasse a informação concreta, né, de como se dava e a quem a operação estava buscando aqui na cidade, para que a gente pudesse restabelecer essa situação que foi o grande destaque dessa sexta-feira aqui na capital do Disney. Eu acredito que o que vai ter de judicial aí agora vai ser, muito provavelmente, uma ação do Edilson, não sei, ou do governo, né, em relação a fake news, né, porque se propagou de forma muito, muito pesada isso. E se tivesse envolvimento da prefeitura ou do governo, essa seria a primeira notícia que a gente estaria trazendo hoje nesse programa, né? Mas vi, inclusive, até adversários do Edilson aí em Toritama fazer vídeos para desmentir o que estava acontecendo, para mostrar à população que não era bem assim, né? Você vê que causou tanta estranheza essa notícia que até alguns adversários da gestão atual, que também são pré-candidatos ao cargo de executivo, fizeram questão de informar, de passar a informação precisa à população depois do compartilhamento dessa notícia, porque de fato foi uma coisa que chamou muita atenção. A velocidade com que a notícia se expandiu, se espalhou aqui na cidade e como as pessoas assimilaram essa notícia também chamou muita atenção. Fato é que, por exemplo, o prefeito Edilson, ele tem um perfil daquele político de combate à corrupção. Inclusive ele foi eleito com um dos seus discursos, era esse, né, de combate à corrupção, aquela coisa toda. Ele tem muito esse discurso, né, parecido com o presidente, por exemplo, com combate à corrupção, política mais honesta, aquela coisa toda. Então, quando surge uma notícia como essa, inclusive algumas pessoas chegaram a dizer, a afirmar: olha, o prefeito está preso, o prefeito foi preso, o síndico do Parque das Feiras está foragido. Daqui a pouco o Camilo Brito mandou um vídeo aí para os grupos que estavam almoçando com um pré-candidato aqui: olha, eu estou almoçando aqui, eu estou correndo, mas da minha esposa, não estou correndo com ninguém, fazendo até uma brincadeira com relação a essas questões. E aí, Ney, nesse ponto que você tocou, relacionado ao que virá após essa fake news, eu já tomei informação de que pelo menos 2 pessoas envolvidas nesse contexto, né, que tiveram os nomes citados, e uma delas é o próprio prefeito, que vão sim fazer uma representação na justiça contra as pessoas que produziram, né, esse material e as pessoas também que, porventura, compartilharam esse material. Acredito que na próxima segunda-feira nós teremos informações atualizadas a respeito dessa situação, e pelo que eu conversei, pelo que eu apurei ainda no decorrer, né, ainda nessa sexta-feira, pelo menos 2 pessoas me confirmaram que vão sim fazer uma representação na justiça, entrar com o processo na justiça contra essas pessoas que ainda ninguém teve o nome revelado, né, citado a partir de determinada pessoa, ninguém foi identificado até o momento.
Mas fato é que essas pessoas provavelmente terão que responder na justiça, porque de fato foi uma coisa que movimentou bastante a cidade de Toritama e acabou repercutindo também muito aí em Santa Cruz do Capibaribe. Ok, Evandro, muito obrigado pelas informações. Bom final de semana para você. Um abraço para você, um abraço para os amigos aí do Santa Cruz Online e a gente está aqui sempre à disposição. Tá aí então a participação do Evandro Lins, direto de Toritama, e foi feia mesmo essa repercussão. Nós estamos trazendo isso agora como notícia porque proliferou nos grupos de WhatsApp muitos áudios, né, que pessoas estavam sendo presas, enfim, citando, né, como o Evandro disse aí, nome do prefeito, de empresários, secretários, enfim, tudo isso não aconteceu. E é importante que a gente diga, cuidado com o que você compartilha nas redes sociais. O compartilhamento da informação falsa, ele também é crime, né? Não sou eu a geração, não. Estou aqui com 3 advogados que vão me confirmar isso nesse programa. A gente lembra que você pode acompanhar esse programa a partir de agora através do Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela página do blog do Ney Lima no Facebook, Agreste TV em Belo Jardim, Jardins do Agreste em São Bento do Una. Estamos ao vivo pela página da Nova FM para Fazenda Nova, Estação Notícias, mais de 100 mil seguidores, região de Brejo da Madre de Deus, fanpage do blog do Evandro Lins, em Toritama. Estamos ao vivo na TV Atitude Agreste, em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba. Estamos ao vivo também na TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco, em Cachoeirinha, e pela página da Vale FM no Facebook. Pelas ondas do rádio, você nos ouve agora pela Toritama FM e pela Rádio Vale FM. Intervalo, 30 segundos e a gente volta. A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @O Boticário Santa Cruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza. A partir de agora, a gente dá início à nossa formação do quadro Fogo Cruzado. Pode mostrar todo mundo aqui na tela, certo? Os nossos participantes. O time hoje, né, é diferente, estamos com um time diferente. Conosco, Uziel Ferreira, é Ferreira, né? Ferreira Aragão Ferreira. Uziel Ferreira Aragão. Boa noite, Uziel, um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Ney. É uma imensa satisfação da minha parte poder, juntamente com os colegas aqui, e você que é um baluarte da informação, estar debatendo aqui sobre os temas principais da política e do poder aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Então, para mim é uma honra hoje fazer parte desse quadro juntamente com vocês. Desculpa. Companheiro Eusébio Pereira, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, acompanhando aí no Agreste e no mundo, né? Muitas oportunidades que a gente está vendo aí do pessoal assistindo. E é um prazer enorme, Ney, participar aqui junto com os colegas desse momento de debate, de interação, de discussão política da melhor qualidade, né? Você que conduz muito bem esse tipo de informação aqui na cidade de Santa Cruz, aqui em toda a região. E para mim é uma honra estar podendo fazer parte aqui desse debate na noite de hoje e nos próximos programas. Dimas Dantas conosco também. Boa noite, Dimas. Boa noite, Ney. Boa noite a todos os companheiros que estão aqui, as pessoas que nos assistem, seja através da internet, seja através das emissoras de rádio. Esperamos, de fato, contribuir com uma melhoria na condição de fazer com que as pessoas entendam de uma forma melhor e independente dos assuntos que nós vamos, porventura, tratar aqui, ou certamente tratarmos aqui. Então, nós acreditamos que nosso objetivo é exatamente contribuir com uma discussão salutar, saudável e correta e honesta. O primeiro tema desse quadro é em relação ao Fábio Aragão, que entrou na disputa, né? A gente já tinha essa expectativa durante os últimos dias e hoje se confirmou com a declaração do Fábio. Ontem, em entrevista ao Agreste Notícia, ele já sinalizava que isso iria acontecer. Hoje veio a confirmação em uma live nas redes sociais. Então, confirmada a posição do Fábio, é candidato nessas eleições, não divulgou quem será o seu candidato a vice-prefeito, né? Não fez essa divulgação agora, e ainda resta aí saber as outras partes, né? A outra ala do grupo de oposição, do grupo Taboquinha, o que é que vai resolver diante disso.
Trazendo aqui como informação, eu entrei em contato hoje com o José Augusto Maia. E ele disse que está em viagem, que os vereadores conversaram com o Fábio ontem à noite, que nessa conversa não foi apresentado nenhuma proposta de conciliação, de indicação, por exemplo, de composição para vice. Houve um comunicado do Fábio, segundo ele, de que estaria anunciando a posição dele hoje, né, conforme realmente aconteceu. José Augusto disse que voltará a Santa Cruz e conversará este final de semana com os vereadores e que estarão anunciando uma decisão nos próximos dias. Portanto, até agora, permanece aí o silêncio em relação a eles. Mas o que eu trago agora para debate com os nossos companheiros aqui é em relação a essa mudança, né? Uma sucessão em meio ao início aí quase da disputa, faltando há poucas semanas para as convenções dos partidos. Vocês vão analisar segundo, enfim, a ótica de vocês, certo? Se é justo, se é viável, enfim. Vocês ficam à vontade no comentário. Eu começo essa primeira análise com o Eusébio. Fica à vontade, Eusébio. Veja, Ney, primeiro quero aqui lamentar a perda do Fernando Aragão, um grande quadro aqui do município do Agreste de Pernambuco, né? Uma pessoa que notadamente tinha um compromisso com a cidade de Santa Cruz, né? Defendia o seu ponto de vista com grande entusiasmo, e é uma perda lamentável a que aconteceu com o Fernando Aragão, vítima da Covid-19, né, que vem dizimando muitas vidas aqui no país. Lamento esse fato. Com relação à questão política, Ney, é importante dizer que o grupo denominado Taboquinha, ele tinha dois nomes na disputa, o Elinho Aragão e o Fernando Aragão, né? Duas correntes dentro do grupo Taboquinha. O Fernando Aragão, há muito tempo que ele já vinha trazendo essa pré-candidatura, já estava consolidada. E o Elinho ainda estava na busca do próprio partido para ser candidato, né? Mas estava consolidado dentro do partido no município para ser candidato. E numa primeira análise, né, passado esse período de luto do Fernando Aragão, o que poderia se esperar era o lançamento do Elinho Aragão como candidato, já que eram os dois nomes que estavam postos. Mas isso não quer dizer que a apresentação do Fábio não tenha legitimidade. Tem sim, né? O Fábio, ele, dentro da composição, da estratégia e do grupo de Fernando Aragão, ele tinha conhecimento de tudo que se passava, né? E essa indicação do nome de Fábio é também para conseguir agrupar dentro do grupo fernandista, né, do grupo de Fernando Aragão, o apoio que já tinha o próprio Fernando, né? Uma indicação que também soa como natural. O que soa um pouco diferente é a não composição com outro grupo do Elinho Aragão, né? Há rumores que haja alguma migração de pessoas desses grupos, mas não tem uma definição completa desse quadro. Ou seja, o próprio Fábio vai representar o Fernando Aragão, né, nessa corrida eleitoral, e se espera também, pelo que se aponta em bastidores, que o próprio Flávio, né, que já vinha sendo cogitado para vice de Fernando, também permaneça nessa composição. Ou seja, é uma chapa que, na verdade, vai representar o que já tinha posto. E isso representa dizer também que o grupo liderado por Zé Augusto, por o Elinho Aragão, permanece também com a legitimidade para também lançar candidato, né, já que não se chegou a um consenso nesse sentido. É o que se apresenta, né, nesse momento, né, há poucos dias do início das convenções partidárias, né, até dia 15 de setembro, salvo engano, essas convenções têm que ocorrer, e aí esse ponto aí, esse lançamento da pré-candidatura do Fábio Aragão, buscando resgatar esse legado do Fernando Aragão, não se sabe até que ponto ele consegue, né, mas é legítimo esse lançamento dessa pré-candidatura. Dimas. Bem, o que eu vejo hoje é que, como disse aqui, lamentar essa tragédia que ocorreu com o Fernando Aragão, uma pessoa que, de fato, tinha um sonho, e ele revelava isso para todos, que era de conseguir ser prefeito de Santa Cruz, e ele, de fato, esse sonho a gente pode até dizer
que era real, porque ele se expôs demais durante esse período que nós estamos atravessando, com esse vírus aí que anda destruindo o mundo, e ele se expôs buscando conseguir solidificar, realizar esse sonho. Lamentavelmente ocorreu isso com ele, e ninguém esperava, e que Deus o tenha em um bom lugar, e sem dúvida ele vai deixar e deixou uma marca na política, na história de Santa Cruz de Caparibe, que foi vereador por diversas vezes, um aliado de Arraiz por muitos e muitos anos, enfim, um homem que sempre esteve militando em favor dos interesses da população de Santa Cruz de Caparibe, especificamente. Com a saída de Fernando, era quase que natural o filho dele, o Fábio, vir a sucedê-lo por uma simples razão. Fábio vem sendo coordenador da campanha de Fernando, acho que de todas as campanhas de Fernando, desde que ele se tornou adulto, ele passou a ser coordenador das campanhas de Fernando. Inclusive, nessa última para prefeito, ele foi o grande mentor das estratégias de Fernando. Por outro lado, é uma pessoa que é jovem ainda, um empresário, um pai de família muito responsável, um cidadão na essência da palavra. Então, eu acredito que Santa Cruz ganha, com a entrada de Fábio, ganha mais uma grande opção para a disputa da eleição deste ano. Portanto, eu acredito que Santa Cruz de Caparibe poderá ter inúmeros debates para que nós possamos, de fato, entender que Santa Cruz precisa dar um salto, e esse salto será através da escolha popular que se aproxima. Esperamos que a entrada de Fábio seja, de fato, uma grande inovação dentro da política de Santa Cruz de Caparibe. Uziel. Eu vou me permitir, em alguns pontos, concordar com os nobres debatedores, e em outros pontos eu acredito que vou divergir um pouco, mas eu quero me ater primeiro a essa questão de quem foi Fernando. Eu acho que, ao longo dessa história de Santa Cruz do Caparibe, é um homem que representa os princípios de honestidade, integridade, de interesse pela cidade de Santa Cruz do Caparibe. Eu, particularmente, tinha ele como meu amigo. O nosso último encontro foi durante a apresentação do nosso livro, junto com a equipe internacional de educação, e ele esteve lá prestigiando o evento. Mas, como bem pontuou nosso colega Dimas, foi acometido da Covid. E, assim, só quem teve um parente na UTI sabe o que é esse dilema. Eu tive meu pai, que passou na UTI 20 e poucos dias entre a vida e a morte, e a gente que era familiar sofreu demais com isso. Imagine no caso de Fernando, que nem os parentes, né, Ney, tinham contato. A gente ainda tinha um contato e teve todo esse sofrimento. Graças a Deus que meu pai conseguiu superar isso, está vivo. Mas, infelizmente, Deus chamou Fernando e acredito que entrou para a história de Santa Cruz do Caparibe. Em relação à questão de Fábio se colocar como pré-candidato, é legítimo, como os colegas já colocaram aí, é filiado, é possível ser o pré-candidato, já vinha enfrentando essas campanhas como coordenadores, mas observando a live, né, a gente percebe Fábio, de certa forma, isolado. Ele sozinho ali, só contando com sua família, que ainda sofre a questão do luto, né, e pressionados a tomar uma decisão, porque os interesses agora se detêm sobre o poder, né? E, digamos assim, no momento do velório, alguém já solta uma nota trazendo credibilidade para essa candidatura. Então, a gente percebe que ainda existe aí uma divisão muito acirrada, onde tentam herdar, na verdade, algo que Santa Cruz já poderia ter esquecido nesse momento, que é a questão patriarcal, né? A questão de se suceder ao poder de pai para filho. A gente percebe isso quando Zinha e Oséias se propõem a serem candidatos aqui em Santa Cruz e foram políticos. E quem vem após eles? Mais um filho, Edson Vieira e Diogo Moraes.
O mesmo caso, José Augusto Maia, que vem ao poder e depois entrega o poder aos seus filhos, Augusto Maia e Thales Maia. O Edson aprimora essa questão e entrega parte do poder à sua esposa. Então a gente percebe, dentro dessas duas oligarquias que hoje se propõem a continuar governando Santa Cruz do Capibaribe, uma questão familiar, uma questão íntima, onde os interesses pelo poder não dão sobras para que a população ou outras pessoas venham pleitear esse espaço na vida pública. E isso é um fato complicador na nossa sociedade, porque Santa Cruz do Capibaribe não é um reino para que a gente possa herdar, nem tampouco deve estar pautada no coronelismo, onde a gente passa um curral eleitoral, onde as pessoas são tratadas como gado, não. Eu acho que o legado de Fernando foi passado, são princípios de honestidade, de honra, de interesse com a questão pública, que muitas vezes foram barrados ou foram mutilados por interesses obscuros que fazem parte do jogo do poder. E que nesse momento devemos observar bem essa questão. E eu trago 2 últimos aspectos de alerta sobre essa questão em Santa Cruz do Capibaribe. O primeiro é esse de não permitir que famílias se perpetuem no poder. E o outro aspecto é a questão que aconteceu com Eduardo Campos. Houve um princípio de comoção, tentaram se utilizar desse aspecto. E quem foi que Pernambuco herdou? Herdou Paulo Câmara, um dos piores governadores que Pernambuco já teve, um cobrador de impostos. Então, está na hora da gente refletir bem. Eu acho que ele tem legitimidade. Agora, precisa que sentem para poder dialogar um pouco melhor sobre essas questões, porque eu acho que está na hora de Santa Cruz enxergar que apenas 2 grupos ou algumas famílias se favorecendo do poder não é o suficiente. A população precisa de mais um pouco. Eu vou trazer esses 2 temas, tá certo? A questão da continuidade familiar, possibilidade de comoção influenciar no resultado das eleições em 30 segundos, depois do intervalo, com os outros debatedores. Só no Mercadão você encontra a maior variedade em gêneros alimentícios, bebidas nacionais e importadas. Frios, um açougue completo com cortes fresquinhos todos os dias e um hortifruti especialmente selecionado para você. No Mercadão você tem a comodidade de fazer suas compras com conforto e garantia de um preço baixo. E você ainda pode parcelar em todos os cartões. Mercadão Supermercado, na Avenida Bela Vista e na Praça da Bandeira, por trás do Banco do Brasil. Dimas Dantas, tratando desses 2 aspectos, né? A continuidade, o que o Ziel chamou de oligarquia, não é isso, do poder, passando de pai para filho, e também a possibilidade de a comoção influenciar nas eleições desse ano. Olha, eu acho que as próprias palavras de Osiel, elas levam a contradizer o que ele afirma. Se ele entende que o legado de Fernando é muito importante para a história de Santa Cruz, foi uma pessoa honesta, foi uma pessoa que trouxe todos os princípios que nós defendemos, seja na vida privada, seja na vida pública, não existe razão melhor que você pudesse dar continuidade a algo assim. Porque o que a gente vive atrás de tirar do poder são os corruptos, são as pessoas sem princípios, são as pessoas, independentemente dessas pessoas serem irmão, pai, não importa. O que a gente quer são pessoas corretas, éticas, dentro da vida pública. E, portanto, se ele próprio diz que Fernando era uma pessoa correta, uma pessoa que, inclusive, foi, em outras palavras, mas sabotada em alguns momentos, ora, Fábio é exatamente uma pessoa que teve esse professor dentro de casa. Então, não vejo por que razão dizer que é a continuidade. Ora, continuar o que é bom não é errado. O que nós não queremos dar continuidade, e aí, em certo ponto, ele tem razão, quando ele diz que algumas pessoas, sem nenhuma razão, mas exatamente para se perpetuar no poder, ficam colocando familiares. No caso de Fábio, não é isso. O caso de Fábio, claro, ele se torna candidato em razão do falecimento do pai.
Mas se você olhar para as qualidades de Fernando, como o próprio afirmou, nós vamos dar razão de que Fábio tem tudo para ser, se vier a ser candidato e vencer as eleições, será um grande prefeito para Santa Cruz de Caparibe, porque as próprias palavras dele, o que é que se espera hoje dos políticos, dos homens públicos? Por que é que a população hoje não acredita nas pessoas públicas? Porque dizem que são corruptos, dizem isso e aquilo. De Fernando dizem o contrário. Então, se eu tive um grande professor, Fábio teve um grande professor dentro de casa, e diga-se passagem, o histórico de Fábio leva exatamente a isso. É um rapaz que eu moro há 30 anos, praticamente vizinho dele. Ele, simplesmente, eu nunca vi esse rapaz ter uma atitude que viesse a causar algum constrangimento a quem quer que seja, ao contrário. Então, é um pai de família responsável, um filho muito dedicado, um empresário de sucesso. Portanto, eu acho que é uma experiência e, principalmente, enriquecido com o legado do pai, no sentido do aprendizado com a coisa pública. Então, eu entendo que Fábio reúne hoje todas as condições para disputar e bem o pleito. Como foi a outra questão? Né? A comoção, ela influencia nesse contexto? Olha, é natural que Fernando, sendo candidato, ele sendo filho, seria a pessoa que as pessoas ficam comovidas. Mas eu veja bem, se fala em renovação. Lamentavelmente aconteceu isso com Fernando, não porque eu ou alguém quer desejar, muito pelo contrário. Mas a fatalidade levou a colocar Fábio nessa posição de candidato. E hoje, eu tenho certeza que, independente de comoção, todo mundo hoje entende e reconhece que ele é uma pessoa que reúne todas essas condições. Eu quero aqui só colocar. Ele falou sobre pressão. Eu, inclusive, mandei uma mensagem, eu não gosto muito de estar em rede social, porque eu acho isso, em certa parte, uma certa hipocrisia. Mas eu escrevi para ele dizendo o seguinte, que ele estava num momento muito difícil, mas que a decisão que ele tomasse ouvindo as pessoas mais próximas dele, mãe, esposa, irmãos e pessoas de alta confiança dele, que ele pudesse acreditar para ouvi-las, porque é uma decisão, não é fácil. Dizer, eu vou ser candidato, você vai mudar a sua vida completamente. Qualquer pessoa que está fora vê a política como algo fácil, mas se você, para fazer a opção para se tornar uma pessoa pública, não tenha dúvida que sua vida vai dar uma guinada total. E aí você pode até vir a se desorganizar economicamente, até se desorganizar com sua família, porque não é fácil viver na vida pública. Eusébio. Veja, eu parto do ponto da comoção. Eu vejo que, nesse momento, na verdade, a comoção eleitoralmente não vai ter tanto efeito numa eventual candidatura do Fábio, porque as informações, a forma que vai ser tratada a eleição nesse ano vai ser bem diferente, diferentemente, inclusive, da época do falecimento do Eduardo Campos, né? E eu acredito que esse fator vai ser um fator que não vai ser preponderante, né? Com relação a essa questão familiar que o Ziel abordou, eu discordo um pouco, porque, na verdade, concordando com Dimas, o que faz um processo de Fábio ser lançado pré-candidato não é o fato de apenas ser o filho de Fernando, mas de estar junto do projeto de Fernando, né? Ou seja, é uma pessoa que militava, né? Não da forma de frente, né? Mas sempre militou nos bastidores e acompanhava todo o processo. Por isso, a legitimidade de uma substituição nesses termos. Ao meu ver, como o grupo tinha 2 candidatos, também tinha legitimidade o próprio Elinho Aragão, né? Para fazer essa substituição. Mas, quanto a isso, eu vejo como natural que pessoas que participem, independente de ser filho, de ser sobrinho, de ser esposa, também se engajem no processo político. E eu cito um exemplo que foi colocado da deputada Alessandra Vieira, né? Que muitas vezes na campanha eleitoral de 2018 foi taxada como sendo a esposa do prefeito, quando, na verdade, a deputada Alessandra Vieira tinha um engajamento político de muito tempo, né? Que, na verdade, o processo de preconceito contra a mulher foi bastante utilizado naquele ano, por ser esposa do prefeito, por ser mulher, e hoje ela está demonstrando que tem um trabalho na Assembleia Legislativa com altivez, independente, com proposição,
Ou seja, não é o fato dela ser esposa do prefeito que lhe tirou o direito de ser deputada estadual e de fazer um belíssimo trabalho. Ou seja, é algo que é particular e singular. Você entende o que você está querendo dizer, Uziel? Porque, na verdade, existem fatores e existem situações que são colocados apenas por colocar, apenas por ser parente, apenas por ser apadrinhado. Mas esse caso aqui, particularmente, tem todo um legado por trás, tem toda uma história, tem todo um bastidor. O Fábio, salvo engano, coordenava as campanhas de Fernando há muito tempo. Ou seja, tem toda essa gama que lhe dá essa possibilidade. Mas tem um porém, Ney. Sabe qual é? E ouvintes e telespectadores. O fato dos prazos eleitorais estarem em cima podem fazer com que essa decisão seja precipitada. Pode fazer com que ele tenha tomado uma decisão de ser candidato no afã do momento, não é? Pode ser que o perfil dele seja de bastidor e não seja de gestor. Isso o tempo vai dizer, por conta dos prazos eleitorais, o forçou a fazer essa decisão, a tomar essa decisão. Mas será que ele vai ter condições de gerir, de liderar, né? Que são aspectos que a gente vai conhecer a partir de agora, a partir de saber dominar como são as outras pré-candidaturas, como fica o caso de Elinho, como está o José Augusto nesse contexto. Será que ele vai ter condições de liderar esse processo? Essa é uma dúvida que fica. Uziel, eu vou dar 2 minutinhos para você encerrar esse assunto, né, como réplica agora. Veja só, eu mais uma vez volto a insistir nessas questões que vão a fundo do que é a política em si. Eu não vejo nenhuma possibilidade de que devam ser tratadas as questões políticas de forma hereditária. Claro, Fernando deixou seu legado, como bem posto, deixou os bens para que sejam divididos com os seus filhos, deixou os princípios, como bem foi exaltado aqui por mim e pelos demais. Agora, a questão do eleitorado, a questão política, digamos assim, não credencia jamais Fábio a ser essa pessoa sem antes ter conversado com os demais. Concordo com você, os prazos estão bem acima, mas bem antes já se começou a discutir isso aí. Bem antes já houve uma divisão em relação até ao próprio nome de Fernando, que não foi resolvida, que se deixou arestas. E assim, permitam-me discordar completamente de vocês. Esse modelo patriarcado não funciona, ele não leva a nada, só parece mais um reino que sai se passando de pai para filho. E não digo exclusivamente isso em relação a Fernando, não, que, como bem pontuou Dimas, Fábio é uma pessoa excelente, mas coloco outras experiências que aconteceram da mesma forma. Zinha passou para Edson entrega parte do poder à sua esposa, só não passa agora para uma filha ou para alguém da família, porque a lei se encarregou de barrar esse aspecto. Aí fica difícil. Como é que outras figuras vão poder entrar na vida política se essas oligarquias não se mancharem? Porque parecem mais coronéis. E o povo é como a música de... Agora me fugiu quem é ele. Diga a música que a gente lembra. Que trata aqui o povo como gado. Tá me fugindo agora. Depois a gente lembra. Pronto. Ok. Está concluído. Vou chamar agora o intervalo, 30 segundos, e a gente volta com outro tema aqui no Fogo Cruzado. A Clínica Santa Ana está realizando o teste para a Covid-19. Você e sua família podem usufruir de nossas instalações com toda a atenção e cuidado. Nossa equipe está devidamente capacitada para atender você. Na Clínica Santa Ana, os resultados estão em suas mãos em 24 horas e você ainda pode dividir no cartão de crédito. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas
e no sábado das 7 às 11 horas. Faça já seu exame. Estamos com pacotes especiais para empresas. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 81 987 82 17 12. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. O Zé lembrou aqui, a música é do Zé Ramalho, né? Isso, é. Tá lembrado, então. Povo Marcado, é isso, Eusébio? O nome da música? Não, é Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo. Olha, de música eu só sei cantar Parabéns pra Você. O restante eu não conheço. E às vezes bate a palma errada. Né? Isso. Às vezes não, certamente todas as vezes. Olha, voltando agora com a nossa pauta, trazendo outro assunto aqui. Essa semana, na Câmara de Vereadores, o projeto da pretensão de parcelamento do Santa Cruz Prev. Juntaram-se aí, acho que 4 meses, 5 meses de atraso, não sei, mas meses de atraso que a Prefeitura tinha o objetivo de parcelar isso meses à frente, inclusive pegando os próximos governos. Essa regra, ela é possível, com base, inclusive, na situação da pandemia, para a Previdência Nacional, me parece. Né? Há uma previsão já nesse sentido. Previdência própria, a depender da aprovação das câmaras de vereadores. A Câmara reprovou essa tentativa do governo. Foi a segunda tentativa. A primeira vez o projeto foi retirado, nessa segunda o projeto foi reprovado pelos vereadores. Eu trago esse assunto agora para o debate, invertendo a ordem, começo agora pelo Uziel. Bem, em relação ao Santa Cruz Prev, eu particularmente posso falar que está inteiramente ligado à minha pessoa, porque eu sou servidor público municipal desde 1994, sou concursado e assim, quando começaram a discutir essa questão da previdência do próprio município, eu vi de forma bem cautelosa, porque imaginem como gerir esses recursos. E não deu muito tempo, a gente percebe o que realmente aconteceu. Num momento delicado desse, em que muitos servidores se preparavam ou começam a buscar sua aposentadoria, vem uma proposta dessa forma de parcelar esses recursos, mas, prevaleceu a questão da pressão popular, prevaleceu a articulação dos servidores e de uma forma bem colocada e de interesse da população, especificamente dos servidores, o projeto tende a não passar novamente. Aqui eu daria um voto de repúdio aos vereadores que em muitas campanhas ou em muitas falas se colocavam como defensores dos servidores públicos e nesse momento votaram a favor para que houvesse o parcelamento desses recursos que são destinados à aposentadoria dos servidores. E a forma também como se coloca para se parcelar, porque na verdade não se traz transparência, por que deveria ser. Não, isso é resultado de uma má gestão dos recursos públicos. Você percebe que é contraditório. A pessoa recebe, a administração pública recebeu inúmeros recursos para o Covid e você percebe que produtos foram superfaturados ou não foram obedecidos os critérios, pelo menos da moralidade, né, em relação aí a tantos casos que a gente tem visto no Brasil inteiro e, infelizmente, aqui em Santa Cruz, em relação ao recurso do Covid, em relação às pias, né, que ficou comprovado aí que haveria possibilidades de serem compradas num preço bem menor. Mas o que a gente propõe para chamar a atenção em relação a esse tema é que os recursos do Santa Cruz Prev, eles são fortalecidos a partir do momento que servidores públicos concursados são chamados. E a gente tem aí muitos servidores que são provenientes do último concurso público que ainda não foram chamados, que poderiam engrossar esse fundo, né?
E também, assim, até o presente momento eu só vi um pré-candidato falando de que promoverá outros concursos públicos. E eu acredito que através dos concursos públicos a gente consegue fortalecer a questão da Previdência de Santa Cruz do Capibaribe e trazer uma tranquilidade, né, para um servidor que já labutou tanto tempo na sua vida e agora se vê ameaçado de não poder se aposentar por conta dessas questões de má gestão dos recursos. Esse é o posicionamento que eu tenho em relação a essa questão. Dimas. Bem, eu acho que a questão da Previdência, eu acho que a Câmara não tinha outra alternativa. Ela não poderia ter feito de forma diferente, independente disso. Agora, para se falar dessa Previdência, a gente tem que ser o histórico da questão da Previdência, que antes era do município ligado ao INSS. Desde o governo de Aragãozinho, de Hernando, passando por Zé Augusto, que sempre a prefeitura teve dificuldades de pagar, de recolher a parte patronal que é devida. Eu era, na época, vice-prefeito, quando essa Previdência foi proposta na Câmara para ser criada. Eu tive algumas vezes na Câmara, quando houve essa discussão. Eu, particularmente, sempre disse que é um grande risco. Na época eu disse que as pessoas deviam pensar bem, porque o problema não seria naquele momento. O problema é futuro, porque não é simples duas coisas que eu vou falar aqui. As pessoas se preocupam muito só com o repasse. É fundamental. Sem o repasse não se cria o fundo. Mas o mais importante ainda é quem está gerindo esses fundos. Se eu não me engano, estão falando aí, parece que em 60 milhões, sei lá que tem. Eu vi algumas dessas pessoas ligadas a essa Previdência no Facebook, alguma coisa, falando do número. Eu não recordo exatamente o número, mas parece que é 40, 60 milhões, uma coisa assim. Eu só quero deixar claro o seguinte. Eu tenho uma irmã que é aposentada da Caixa Econômica Federal. E o fundo de pensão delas, que é a FUNCEF, ela é aposentada, ela e o marido são aposentados, hoje estão pagando 20% da aposentadoria delas, fora os 8 que recolhia, porque o fundo está quebrado. Se você for para o Postales, que é o dos Correios, estava com intervenção até o ano passado. Também roubaram quase tudo deles. Então, a verdade, as pessoas falam só no repasse. Mas é muito importante que as pessoas que fazem parte disso procurem saber como esse dinheiro está sendo aplicado. Eu vou dar só um exemplo aqui para ficar claro. Costa do Sauípe. Costa do Sauípe foi construída com quase 1 bilhão desse fundo da Caixa Econômica. Quando mandaram fazer um levantamento para saber quanto Costa do Sauípe, aquele coisa toda, valia, 180 milhões. Gastaram quase 1 bilhão. Então, a verdade é que a gente precisa ter cuidado, porque onde tem dinheiro, tem sabido do lado. Olha, dinheiro só chama principalmente malandro, porque ninguém brinca com dinheiro. E eu quero chamar a atenção para isso, eu entendo, acho que a Câmara, a Prefeitura vai ter sempre dificuldades com isso, eu não tenho a menor dúvida, porque isso não sai hoje. Claro que falta um certo planejamento, mas não é fácil. E aí, Osiel, eu particularmente fico me perguntando, se fizer muitos concursos, eu tenho a impressão que você vai explodir a folha de pagamento da Prefeitura. E como é que a Prefeitura vai conseguir pagar? Você está dizendo para aumentar a questão do fundo, com novos servidores públicos. Mas, em compensação, a Prefeitura vai arranjar dinheiro para pagar esse pessoal todo. Eu, particularmente, acho que é preciso, sim, ter uma administração não só eficiente, mas principalmente transparente. Eu sempre disse, ao longo de toda a minha vida pública aqui em Santa Cruz, que o prefeito, em si, ele não tem uma importância tão grande como todo mundo dá. Mas a Câmara de Vereadores, se ela fosse independente, não tenha dúvida que fosse quem fosse o prefeito, ele seria obrigado a fazer uma grande gestão. O problema é que, normalmente, os vereadores estão atrelados ao chefe do Poder Executivo. E o que isso ocorre é que só vão balançar a cabeça, uns chantagear o prefeito para receber algum por fora e outros só para fazer média. Então, o que eu quero só colocar é que é necessário, mas é preciso que o servidor público acompanhe aonde está e como está sendo aplicado esse dinheiro. Deveriam, sim, criar uma associação para contratar um especialista para estar acompanhando a aplicação desse dinheiro, para amanhã,
daqui a 10, 15, 20, 30 anos, não está como todos esses fundos de pensões hoje, Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica, todos literalmente quebrados, correndo-se o risco, o dos Correios. Se eu não me engano, os funcionários dos Correios, além dos 8, parece que são 17% dos aposentados, os que estão na ativa, parece que são mais 8% acima, e os fora, os aposentados estão pagando 12% ou 14%, uma coisa assim. Então, é preciso que tenha esse cuidado, porque o INSS, ele tem o governo federal por trás. Ou seja, o governo, mesmo sendo errado economicamente, mas ele fabrica dinheiro. Prefeitura não fabrica dinheiro. Ou ela tem o dinheiro lá, ou se quando se aposentar não existir o dinheiro, você vai passar fome. Você não vai receber um centavo. É importante, Ney, aqui trazer informações sobre esse projeto da suspensão do Santa Cruz Prev. Primeiro, essa reprovação, quem mais perde é o próprio servidor com a reprovação desse projeto. Por quê? Porque o projeto ele trazia as diretrizes para essa suspensão. No projeto, determinava que os pagamentos eram em 48 meses, que os recursos que são suspensos por aquele projeto de lei são voltados para a Covid, né? Há uma recomposição das perdas dos juros desse recurso que foi suspenso, que planejava ser suspenso, e isso tudo ficaria por lei. Com a reprovação do projeto, né, fica-se aberto, porque está claro, a gente vê que esse projeto é necessário por conta da situação que se passa o país, que se passa o mundo, né? A gente vive uma pandemia onde afetou toda a economia do planeta. Não é porque foi uma gestão que quis apresentar essa suspensão. É um contexto global, né, que afetou todas as economias e Santa Cruz não é diferente, né? Santa Cruz não está fora dessa realidade. A gente viu aqui que no Brasil já morreram mais de 115 mil pessoas por conta da pandemia. No município de Santa Cruz, 57, salvo engano. E não são números, porque dentre elas está o Fernando Aragão, está o Ideraldo Abrantes, está o senhorzinho que morava ali na periferia. São pessoas que estão morrendo por conta da pandemia. E esse projeto veio fazer com que as finanças dos municípios e dos estados fossem minimamente recompostas, porque a economia parou, está voltando agora a aquecer, mas a economia parou. Para você ter uma ideia, a pandemia ela se instalou e começou a ter os seus efeitos aqui em março. No mês de abril, se você comparar aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe, relacionado a 2019, teve uma redução de receita de quase 3 milhões de reais. No mês seguinte, maio, Dimas, foram mais de 3 milhões de reais de queda de receita. E no meio de uma pandemia, onde era necessário se investir em saúde. Mudou-se o fluxo do sistema de saúde aqui no município. Antes tinha a UPA 24 horas e o hospital municipal, que funcionavam 24 horas por dia, a UPA urgência e emergência. Por conta da pandemia, teve que se mudar o fluxo. Ou seja, teve que mudar a UPA para atender só urgência e emergência relacionada à síndrome gripal. O hospital municipal passou a receber urgência e emergência geral de adultos. A AMA infantil passou a ser urgência e emergência infantil. E foi criado um hospital de campanha, tudo isso com custos. E o projeto de lei, Dimas, Uziel e todos que nos assistem, ele traz um arcabouço, ele traz os dados disso aí. E ele pegou janeiro e junho de 2019 e comparou janeiro e junho de 2020. E nesse período consolidado, ou seja, são os dados consolidados do município, que está no Tribunal de Contas, que está em todos os portais, o município teve uma queda de receita, mesmo depois das recomposições, mesmo depois do dinheiro que foi destinado para a Covid, teve uma perda de receita de mais de 4 milhões e 300 mil reais. Mesmo com todas as recomposições. E mais, teve um aumento de investimento na área da saúde de mais de 6 milhões de reais, se você comparar com o mesmo período. Eu vou te interromper, que nosso tempo está estourando, a gente tem menos de 5 minutos para terminar o programa, e vou dar 1 minutinho a cada um sobre esse tema, para que a gente possa fechar o assunto no programa de hoje. Uziel.
Só, eu concordo plenamente com o que Dimas falou. Eu acredito que a questão da previdência no município é uma questão de má gestão dos recursos, falta transparência em relação ao uso desses recursos. Se coloca o Covid apenas como uma desculpa, porque recursos para o combate à pandemia vieram e não foram poucos não, foram milhões que foram gastos de forma imoral, com aluguel de geradores de energia, compra de pias, que a população aí lembra muito bem, e agora querem cobrar essa conta dos servidores e da Previdência. Não dá para engolir mais isso, não. Eu acho que está na hora da gente dar um basta nessa situação. Dimas Dantas, um minutinho nesse tema aí. Olha, eu acho que esse era um tema que a gente podia desenvolver ele, mas como o tempo está curto, na verdade o que eu acho é que, me perdoe, Eusébio e tudo, eu acho que, como um todo, existe uma, não só em Santa Cruz, mas existe uma grande mentira na administração pública brasileira. As coisas são sempre colocadas, por exemplo, eu estou na fazenda do meu sogro já faz uns 4 ou 5 meses. Eu vou para o Recife, quando volto ao Recife, vou direto para lá, não fico aqui. Na segunda-feira, na entrada do Moda Centro, tem um pessoal que faz a parada para fazer coisa. Mas só faz na segunda-feira. Se eu passasse na terça, na quinta ou na sexta voltando, não tem. Então eu fico me perguntando, que controle é esse? Que você só tem um dia e nos outros passa para lá, para cá e não acontece nada. O que eu gostaria, de fato, era, nós gastamos isso, está aqui, pode vir todo mundo, porque eu não sei por que administrador público tem tanto medo de mostrar as contas ao povo. Se o dinheiro não é meu, pertence ao povo, eu não tenho o que esconder. Se eu gastei 10 milhões, é 10 milhões, se eu gastei 5, é 5, eu não quero nem saber, está aqui. Mas, lamentavelmente, isso é uma regra geral. Se briga por uma coisa que não é sua, que é o dinheiro público. O dinheiro pertence ao povo. Eusébio, um minutinho para a gente encerrar. Só complementando, esses dados sobre os gastos com Covid estão nos portais da transparência, né, todos eles, e lamento que esse projeto tenha sido rejeitado, porque o servidor fica desacobertado e como vai ter essa recomposição? Porque são 3 milhões e 600 mil, são 4 meses que foram pedidos para suspender, que a administração, de fato, não tem como ter esse recurso e não se imaginava que uma pandemia fosse atingir a nossa cidade e o mundo. Ou seja, é algo que, de fato, vai prejudicar bastante e prejudicou bastante as finanças do município. Dimas, Eusébio e Uziel, muito obrigado pela presença de vocês. Nós tivemos um show de audiência hoje, né? Certamente vamos ter edições aí bastante movimentadas nas próximas semanas. Parabéns pelo nível do debate de vocês. Eu só quero lamentar que tem um tema muito importante, mas vamos ficar para a próxima semana. Mas tem toda semana. Eu acho que esse tema, eu faço questão de discutir ele. Vários temas eu, quando fui vereador, esse tema já foi para a Câmara. E eu gostaria de volta, mas eu quero agradecer a audiência, a Ney, aos colegas, e espero que, de fato, como eu disse no início, estamos aqui para contribuir. Eu tenho uma opinião, Eusébio tem, cada um tem a sua. E que cada um, na sua casa, assistindo, tire suas conclusões. A gente não está aqui ninguém para fazer jogo de levantar a bola e fazer o gol para ninguém. O que a gente quer é levar uma boa informação para todo mundo. Acredito eu que todos nós pensamos dessa forma. Com certeza, o debate ele vai perdurar nesse sentido. Se fosse jogo de futebol, eu e o Ziel ia ter uma certa desvantagem, né? Porque o Dimas é atleta, né? Foi jogador profissional, né? Mas esperamos, falando com você que está em casa, Ney, quem está nos ouvindo, que a gente está realmente para contribuir com o debate e trazer aqui nossas ideias e você construa a sua, pesquise, leia, acompanhe, que a gente aqui está colocando nosso ponto de vista e você tem o seu e formule o seu. E a gente lembra que o quadro Fogo Cruzado ele acontece toda sexta-feira. Dimas, Uziel e Eusébio estarão conosco aqui nesse quadro de hoje a 8 novamente e vamos seguir aí por várias semanas. A todos um grande abraço, muito obrigado pela audiência, bom final de semana, voltaremos na segunda-feira. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sang Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.